Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê as suas oscilações emocionais? Você percebe isso como uma grande oportunidade ou você percebe isso apenas como um bloqueio? Você não sabe lidar. Como você lida com o seu caos interno? Como você percebe esse caos interno? Essa pergunta é muito importante e ela é um agente transformador para a sua vida no agora. Trabalhando com mulheres há mais de 5 anos e também dentro dos meus próprios processos, eu percebi que essas oscilações emocionais, elas não são um erro ou elas não são algo que vem para nos destruir. Muito pelo contrário, é dentro dessas oscilações emocionais que nós encontramos as ferramentas para que a nossa psique e o nosso campo emocional possa se reorganizar. Eu sou a Gil Saraiva, responsável pelo Templo Útero de Gaia e também co-criadora do método Alquimia dos Ossos. E hoje quero te convidar para que a gente possa mergulhar nas nossas sombras e entender de fato como é que a gente consegue ter o poder sobre aquilo que estava nos diminuindo. A gente vem de uma sociedade que nos estimula a ser e pensar linear, né? Então, dentro desta lógica rígida que a gente estruturou para viver, né, a gente acaba tendo a falsa ilusão de que devemos estar bem o tempo todo. A gente traz essa lógica para a nossa vida, né? Então eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre positiva, é sempre para frente, é sempre para cima. Então, quando vem uma oscilação emocional, ao invés de enxergar isso como uma oportunidade, eu acabo trazendo isso, né, como algo que me afeta ao ponto de eu não conseguir, né, digerir, ao ponto de eu não conseguir lidar. E aí, o que eu faço com isso, né? É muito mais fácil eu me manter nessa regra linear e muitas vezes até utilizar, né, dessa estrutura rígida para mascarar aquilo que de fato venho sentindo no meu dia a dia, na minha vida, né? Só que aí vem a nossa crise emocional, né? Essas emoções, elas emergem de dentro, elas não se permitem estar o tempo todo escondida e em um dado momento a gente se vê confrontado a olhar para essas emoções com verdade. E é aí que a gente entra, né, com o trabalho da consciência. E aí, né, quando vem o nosso emocional, quando vem a nossa oscilação, quando a gente acorda naquele dia não tão disposta, né, mais triste, mais preocupada, com mais raiva, irritada, né? Quando a gente olha para esse dia difícil, né, para essa manhã difícil, para essa noite difícil, e a gente se depara com essas emoções, a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar a mesma lógica linear para o nosso sistema, para o nosso funcionamento. E a primeira coisa que a gente pensa é: eu não deveria estar assim. Eu já tinha resolvido isso. Eu preciso voltar ao normal. Só que qual é o normal? O que ninguém te explicou é que a sua psique, ela não é linear. Ela é cíclica. Ela vai e ela volta. Ela aprofunda e ela sobe. Ela contrai e ela expande. Ela aprofunda, ela traz camadas mais profundas, ela abre essas camadas. E tudo aquilo que estava guardado no seu inconsciente, tudo aquilo que você não estava dando oportunidade de acessar, começa a emergir. E não é porque você falhou, e não é porque você retrocedeu, e não é porque você não está sabendo fazer as coisas da maneira correta, muito pelo contrário. É porque neste momento a sua psique, né, o seu corpo emocional, a sua criança interior,
né? Vai trazer para você os conteúdos que você já pode acessar. Coisas que você já tem condições, né, de integrar em você. Então vamos exemplificar isso e vamos tentar entender de forma mais profunda, né? Você é tudo aquilo que você crê sobre você. E tudo que você crê sobre você foi te dito durante a tua vida, né? Então, as nossas crenças raízes, né? Os nossos traumas, os nossos bloqueios, eles geralmente acontecem, né? Entre a fase uterina e toda a nossa infância e adolescência. E pode acontecer na vida adulta? Pode, né? Mas essas emoções primárias, elas vão emergir ali na nossa infância, onde a gente não tem uma capacidade psíquica e emocional para lidar com certas situações. Ou seja, não precisa ter acontecido um evento catastrófico na sua vida para que a sua criança se sinta traumatizada em algum momento da sua vida. Basta ela apenas ter tido ali a sensação sobre aquela emoção, uma sensação de abandono, uma sensação de opressão, uma sensação de humilhação, uma sensação de rejeição, uma sensação de traição. Então, naquele momento, você não tinha conteúdo o suficiente para lidar, para digerir, para integrar aquela emoção. Só que agora, né, a sua psique, o que ela faz? Assim como você trabalha, acorda, vai fazer o seu trabalho todos os dias, a sua psique também está trabalhando, né? E o trabalho da sua psique é preencher essas lacunas do passado, essas emoções do passado que não puderam ser acessadas e digeridas com integridade. Então é muito importante a gente dizer aqui que a nossa psique, ela não vai guardar o fato, né? Muitas vezes a gente está querendo resgatar memórias do passado, mas não é sobre o que aconteceu, mas é como você se sentiu diante do que aconteceu. Então, o desamparo, o medo, a rejeição, o excesso de estresse, a humilhação, a traição, o abandono vão ser registrados no seu corpo de uma maneira, na sua psique de uma maneira, no seu inconsciente de uma maneira. E aí você vai crescer, vai virar uma adulta, né? Vai virar uma adulta funcional, vai dar conta de tudo, vai dar conta da vida, do trabalho, do relacionamento. Você segue a sua vida, você segue o seu caminho. Mas e aí, por dentro, como é que você está? Essas memórias, elas continuam vivas dentro de você. E elas rodam como uma fita automática, né? Gerindo muitas vezes as reações aos gatilhos. O que são gatilhos, né, Java? As situações semelhantes. Porque existem duas maneiras dessa psique começar a trazer este conteúdo para você. Né? A primeira maneira que ela vai trazer é através dos seus sonhos, né? Eu gosto de falar do campo onírico, né? Porque o sonho ele também é um desdobramento. E ali, né, durante o seu sonho, ela traz mensagens absurdas, né? Ela vai trazendo elementos que muitas vezes a gente nem consegue entender e aí a gente vai também para nossa lógica racional de, né, olha, era aqui que eu sonhei com isso, que eu sonhei com aquilo, e aí tinha esse elemento, mas é como eu me senti durante o sonho. O que aquilo ali engatilha em mim? Quais são os pensamentos que eu acordei tendo sobre mim, sobre o outro, sobre a situação, sobre o mundo, sobre como eu me percebo? Então, a psique, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar o tempo todo trazendo esses conteúdos de volta. E o que ela está tentando fazer não é te machucar. Ela está te dando a chance e a oportunidade de você revisar as narrativas que foram criadas por você, pelo seu campo emocional, pela sua psique, né? Em fase de desenvolvimento para que aquilo que foi gerado lá atrás, né, que se formou muitas vezes uma crença, então, né, eu me senti, né, abandonada,
né? Então aí o que o abandono gera em mim? Uma necessidade de provar o tempo todo o meu valor para o outro, para que o outro permaneça, né? Aquele apego, né? Eu aceito qualquer coisa, porque senão esse outro vai me mandar embora. Eu vou embora, eu vou ser abandonada de novo. Então, esse personagem que é criado diante da experiência que você viveu lá no passado, né? Ele vai voltando, e aí ele volta no seu campo das relações, e aí ele volta no seu emprego, né? E aí ele volta em várias camadas para que você integre essas emoções, para que você se humanize, compreenda que sentir faz parte da nossa humanidade, né? É o que difere a gente, né? Até de seres espirituais, a gente tem essa carne, esse corpo que sente, que guarda, que memoriza, né? Que responde a cada estímulo que nos foi dado desde a nossa criação. E esses estímulos se transformam em crenças, né? Então, quando eu tive lá na infância, né, pais que não tinham um amparo emocional para que eu pudesse acessar as minhas emoções, eu não sabia como lidar com a raiva. Na hora que eu tinha raiva, minha mãe ficava desesperada, e aí ela não sabia como lidar, nem o meu pai, e aí pedia para que eu ficasse calma. Então, eu cresço, né, achando que lidar com a minha raiva é algo pecaminoso, é algo proibido. E aí eu sinto a raiva e eu não consigo permitir que essa raiva me traga o conteúdo, né, que eu preciso aprender durante essa minha experiência, né? E aí a gente confunde o nosso crescimento com voltar para trás. Porque a gente quer olhar esse crescimento para fora. Então, para mim ser, eu tenho que estar, né, multiplicando as minhas coisas. Eu trabalho demais, eu conquisto demais. E esse crescimento que ele é interno, ele é imperceptível e muitas vezes afogado por essas emoções que estão aí em ebulição, querendo acesso, né, para poder ser integradas. Eu quero usar aqui o exemplo de pessoas, né, que se percebem nessa positividade, né? Eu chamo de positividade tóxica, né? Então é aquela pessoa que tá tudo bem, por mim tá tudo bem, não, eu compreendo o outro, tá tudo certo, vida que segue, vamos pra frente, né? Não vamos olhar para essas coisas, o passado não importa, a gente tem que viver a presença, a gente tem que viver o agora. Só que assim, a gente tá sempre revivendo os nossos passados, afinal de contas, né? A gente é uma natureza, né? O nosso passado é a nossa raiz, são as situações e as experiências que muitas vezes determina até o que você julga ser essência dentro de você. Nós somos seres, né, que fomos construídos através da nossa experiência. Então, quando a gente aprende no passado, na infância, que lidar com emoções densas é negativo, então eu não quero ser essa tristeza, eu quero ser feliz o tempo todo. Eu acesso a alegria, eu não tenho tempo para ser triste. Quando a gente passa a viver nesse modo, né, de positivo, de para frente, só evolução, só crescimento, não tem essa, eu não dou tempo para tristeza, o que a gente está fazendo? A gente está usando uma máscara que está dizendo, olha, o meu passado, ele dói tanto, as coisas que me aconteceram lá atrás eram tão pesadas, me desacelera tanto por dentro, e eu não tenho uma capacidade emocional e psíquica para lidar com isso. Quando a gente vai falar sobre sombra, né? Sombra é tudo aquilo que a gente não consegue acessar, não consegue dar espaço. É tudo aquilo que a gente julga disfuncional em nós,
né? Então a gente aprende diante da nossa sociedade, diante dos nossos dia a dia, que a gente tem que ser um adulto funcional, que a gente tem que ser controladora, que a gente tem que ser positiva, que a gente tem que criar uma versão melhor de nós mesmas, que dá conta de tudo, que aguenta tudo, que suporta tudo. Mas muitas vezes isso não é o equilíbrio, é a proteção que foi levantada. Só que numa crise emocional, essas estruturas, essas proteções, elas são quebradas, né? É ali que surge a grande oportunidade de você, de forma madura e consciente, acessar esse campo, né? E lidar com a situação de uma perspectiva diferente. Então, quando vem uma crise emocional, não é que você piorou, é que a sua proteção, né, é que essa maneira com que você criou durante toda a sua vida para viver segura, e segura do quê? Né? Desses fantasmas que te assombram, que te assolam, que são maiores que você, né? Que te limitam, né? Quando você de repente percebe essas emoções emergindo e todo esse caos acontecendo, você pode respirar e perceber. Olha só, aquilo que estava escondido começa a se apresentar. E eu sei que dá medo. Eu sei que parece grande demais, intenso demais, profundo demais. Eu sei que muitas vezes você fala, meu, eu já passei por isso, né? Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. O que você está vivendo é um crescimento consciencial. Talvez você não consiga enxergar porque você está tão dentro da situação e não teve ali uma clareza, uma direção, alguém que te guiasse, e aí você está realmente afogada, né, num monte de águas que estavam paradas aí dentro de você, mas que agora começam a se movimentar. E é isso que eu quero que você entenda. A sua situação de agora, ela muitas vezes ela não nasceu no agora. Ela é uma projeção de algo que aconteceu lá atrás. Só que como é que você consegue só ver o agora? Por que que você só vê o agora? Porque você está acostumada a olhar pelo olhar da crença, do trauma, da dor. Então, se eu tenho medo de ser abandonada, né, eu vou olhar pelo medo do abandono, pela falta que aquilo me fez. E essa falta está no seu campo emocional, onde você não teve a liberdade de acolher suas emoções. E daí a vida, ela vira uma encruzilhada, onde você tem dois caminhos. Ou você passa a olhar de forma consciente e adulta para essas emoções e começa a se perceber, ou você joga aquilo para baixo do tapete novamente, se reposiciona e toca a vida, vida que segue. Só que uma hora essa conta vai chegar para você. E muitas vezes ela vai chegar através de uns sintomas, muitas vezes ela vai chegar através de um distúrbio, né? Então aquilo que você alimenta em segredo acaba te dominando. Mas quando a gente pensa que sombra é aquilo que a gente não conseguiu entender, integrar, dar espaço, então tem situações lá na minha infância que eu reagi dessa forma porque eu não tinha entendimento. Né? Mas eu começo a lidar com o meu campo emocional de forma consciente e permito que essas emoções surjam dentro de mim. Compreendo qual é a mensagem que a raiva tem para me ensinar. Compreendo qual é a mensagem que o medo carrega. Né? Quais são os pensamentos que esse medo me traz? Como é que esse medo faz com que eu lide com o meu dia? Como é que esse medo faz com que eu enxergue a mim? A como eu sou? Esse medo, ele distorce o que eu sou?
Isso tudo é conhecido pela neurociência como metacognição. É um momento, né? É a oportunidade que você tem de olhar o seu pensamento de fora, as suas emoções de fora, não como quem está ali mergulhado dentro. E eu sei que é muito desafiador, mas isso é uma coisa que se faz com treino. Você se capacita cada vez mais para lidar com as suas emoções de forma consciente e equilibrada. O nosso grande desafio, né, como humano, diante de toda essa sociedade que foi criada, né, é aprender a lidar com essas emoções, com conteúdos do nosso passado, né, com verdade, né, integrar, olhar para isso, olhar de verdade. Olha, gente, eu sinto medo, é natural esse de medo, eu sinto raiva. Quando alguém falha comigo e não corresponde à minha expectativa, eu me sinto abandonado. Se eu estou tentando chamar a atenção de alguém e essa pessoa não olha para mim, eu me sinto rejeitado. Então, não é sobre não sentir, é sobre lidar com isso, sem se abandonar. Porque quando a crise chega, né, ao invés de você olhar isso como uma oportunidade de crescimento, você começa a se autopunir, a dizer para si mesmo, olha só, tá vendo? Você não sabe, você não percebe e tal. E aí tudo isso vira-se contra você. Mas quando você compreende, né, que aquilo faz parte de você, que aquilo é uma parte importante da tua história, que aquela situação, sim, determinou o que você cria sobre você até hoje, mas que você pode transformar essa criação em algo que está mais alinhado com o que você realmente pensa sobre você agora. Não sobre essa história que fica rodando de forma inconsciente aí dentro de você. Então, Deusa, na próxima vez que você estiver numa crise, ao invés de se perguntar se há algo de errado contigo, se pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Que conteúdo isso está trazendo à tona que agora eu já consigo viver, ver e acessar? Eu vou trazer para vocês aqui de volta o exemplo daquela pessoa que escolhe viver, né? Aquela positividade, né? Tá sempre para frente, para cima, né? Não, nada acontece comigo, tá tudo certo, eu dou conta, olha aqui, né? Bota essa máscara, né? Da super proteção, da super heroína, da super mulher maravilha, né? E vai pro mundo. E aí acontece uma crise no seu ambiente de trabalho, né? Algo que não parte dela. E aí essa crise, ela se evolui para uma depressão, por exemplo, né? E aí, e essa pessoa tem que ficar em casa, né? Ela tem que silenciar, ela vai, dali ela não consegue mais fugir, ela vai ter que acessar aqueles conteúdos. Ela vai ter que perceber, né, que esse vazio, essa falta de olhar, essa desconexão, essa irritabilidade, tudo isso, tudo já existia dentro dela. Tudo isso estava pedindo espaço para que pudesse ali ser integrado, totalidade reconhecido como parte dela, porque é parte suas, são partes suas. Eu vejo muitas pessoas querendo e me procurando para reaver o passado, reconstituir o passado. Meu bem, não dá para se fazer isso. O seu passado, né, a sua história de vida, ela guarda cada tijolo que constrói, né, o que você vive hoje, no que você acredita, do que você pulsa. Então agora é o momento de você, como uma mulher adulta, um homem adulto, né? Não sei para quem chega essa mensagem, né? Mas para que você comece a construir, né? Percebendo que, olha só, eu tô o tempo todo usando máscara, são as minhas crenças que determinam o que eu sou e o que eu penso sobre eu e o mundo, e as minhas emoções que me permitem me relacionar, né? Então, ou eu deixo isso acontecer de forma inconsciente, deixo esse carro desgovernado, ou eu começo a me estudar, me perceber, né? Perceber que quando vem o medo, o que esse medo está me fazendo pensar, né? Quando eu me sinto abandonada,
Quando eu não me sinto vista, ouvida pelas pessoas, o que isso de fato está querendo me dizer? Está querendo dizer sobre o outro? Ou está querendo dizer sobre mim? Sobre algo lá atrás, né, que eu estou tentando salvar? Porque muitas vezes você está tentando, de forma inconsciente, salvar coisas que você viveu lá atrás. E eu sinto muito, não vai salvar. Não vai salvar. O que vai caber de você é ter a compreensão sobre aquilo e como aquilo influencia a sua vida no agora. É só assim que você consegue neutralizar e deixar que suas emoções comecem a ser sentidas com verdade. Que você comece a reconhecer o que existe de dentro de você. Comece a integrar essas partes, né? E aí é o jogo virando. Aí é o jogo virando. Porque nada mais te domina. Nada mais está escuro. Você está aberta a perceber e a transformar isso. Você não está mais só fingindo que está tudo bem. Você está reconhecendo que haverá momentos que não estará tudo bem. E que está tudo bem não está tudo bem. Que está tudo bem sentir tristeza. Que está tudo bem acessar a inveja. Isso faz parte de uma construção social. Né? E separar você dessas emoções te enfraquece. Elas dominam a sua vida e direciona o seu olhar somente para aquilo que te faltou lá atrás. Se a gente olha para a natureza, a gente percebe a natureza ela é cíclica. Nada, absolutamente nada no nosso universo é permanente. Tudo está em constante evolução. Tudo vibra. Tudo está em grande movimento. Por que a gente acha que a nossa vida, né, seria diferente? Por que a gente deixa que o ego leve a gente para uma natureza tão diferente daquilo que está em torno de nós? A gente está se preparando aí, né, para o outono, que é a época onde toda a terra começa a se recolher, voltar-se para dentro, retroceder. Então aquela seiva que estava lá na raiz, ela volta, aliás, lá na copa, ela volta para nossa raiz. Entende? Ela faz o caminho de volta para a raiz, para perceber o que tem naquela raiz ali, né? Que precisa ser trabalhada, que precisa ser mantida, ou que precisa de uma vez por toda ser dissipada. A natureza se reorganiza. Assim é você, assim sou eu, assim é a nossa humanidade. E quando eu percebo que essa natureza cíclica ela não está contra mim, mas ela está ao meu favor, e que sabendo utilizar isso ao meu favor, eu consigo alcançar o meu crescimento, e isso transforma a nossa vida. E se questione, quando foi a primeira vez que eu me senti assim? O que esse estado fala sobre mim? Como eu me enxergo quando eu estou diante dessa emoção? Como eu enxergo as pessoas que estão ao redor? Como eu enxergo os lugares? Como eu enxergo o mundo? Tenha coragem de anotar, de se auto-investigar. Autoconhecimento não é conforto. Autoconhecimento é você se permitir o tempo todo se transformar. É não aceitar viver uma vidinha medíocre, totalmente desconectado do seu sentir e achar que isso está tudo bem. Você pode transformar a sua vida a partir das suas escolhas. Isso é um direito seu. E existem muitas ferramentas hoje no mercado que te dá essa permissão. E existem ferramentas que são tão mais antigas, né? E que foram esquecidas. Práticas de respiração consciente vão te ajudar em momentos de crise. Dançar suas emoções, cantar, desenhar, escrever, fazer trabalhos manuais, tudo isso vai te conectar, vai te acalmar. É um momento de autorregulagem. Você precisa encontrar aquilo, né, que te autorregula, aquilo que te traz para a presença,
do agora, para que você consiga, né, olhar essa situação de fora, né? Para quem observa aquilo, né? E não para quem deixa que aquilo transforme ou determine o que a pessoa é. Porque você não é o que aconteceu lá no seu passado. Você não é essa emoção que está pedindo espaço para você. Você é muito mais que isso. Você é tudo isso também, mas isso não te define. E quando você dá espaço para aquilo que estava escondido, quando você se permite, se autoriza, eu autorizo, me autorizo a sentir, eu me autorizo a perceber, o jogo vira e aí você passa a ser, né, a rainha da sua história. Você passa a dirigir esse carro que antes estava rodando no piloto automático, desgovernado, te dando a falsa sensação de que estava tudo bem. Quando você, dentro de você, sabe que não está tudo bem. Aí você me pergunta, tá, Jô, falar isso é fácil. Mas como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Como é que a gente elabora isso para o nosso dia a dia? Eu preciso explicar para vocês que muitas vezes a gente não tem conteúdo necessário para se autogerir diante de um processo, né, de autoconhecimento. Isso é muito sério, porque muitas vezes a gente foi induzida a acreditar que a nossa cura é individual, que a gente tem que curar as nossas dores sozinhas, que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente mesmo tem que, né, achar as saídas para os buracos, para os becos que a gente abriu. Quando na verdade não é assim, né? Hoje a gente tem a possibilidade de crescer em comunidade e foi por isso que eu criei a comunidade Alquimia dos Ossos. É uma comunidade onde, além de ofertar tratamentos com a limpeza uterina, né, através da apometria, que é uma técnica que vai dissolver, trabalhar justamente seus padrões, crenças e emoções do passado que ficam aí refletindo em você de forma desordenada, né, reajustando sua energia, te recolocando, te reequilibrando, né? Então, além de tudo isso, é um processo investigativo onde você cria autonomia para o seu autoconhecimento, né? Tendo ali dentro da comunidade uma estrutura emocional, um amparo também, tá? Psíquico e espiritual, porque além de tudo, a alquimia dos ossos, ela também faz parte de um processo espiritual. A apometria, ela é um tratamento energético e espiritual. Então, dentro da alquimia dos ossos, você tem a possibilidade de se desenvolver de forma, né, não só a sua espiritualidade, porque o foco da alquimia não é um desenvolvimento espiritual, mas ela também não separa a espiritualidade da humanidade, mas que você desenvolva ferramentas e capacidades, né, para gerir a sua vida, para transformar a sua vida, para viver de forma, não vou dizer de forma fácil, né, que isso é muito pregado, né, para viver com facilidade, né, mas para viver com coerência, né? Para viver com ferramentas para aguentar e passar pelo propósito. Para saber que na vida adulta terão momentos que estarão tudo bem, terão momentos que não, terão momentos que você vai precisar de ter mais coragem, terão momentos que você não precisa ter tanta coragem, assim, esses pequenos movimentos. Então, a alquimia dos ossos, ela limpa esse campo inconsciente para que você, de forma consciente, comece a adquirir novas crenças e nova forma de se ver primeiro a si e depois o mundo. É através, né, da técnica de limpeza uterina, através de técnicas investigativas, que eu estou vendo vidas de mulheres sendo transformadas, tanto de forma do coletivo, da comunidade, como também de forma individual. E se você deseja saber mais informações, aqui na legenda tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, eu vou ter o prazer, né, de explicar como funciona a minha metodologia, né, e também te receber na nossa comunidade. Então, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e que você consiga aplicá-lo da próxima vez, né, que você se perceber em um caos emocional.
Não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no nosso canal e, se possível, se sentir, né, compartilhe com mais mulheres, né, porque é indispensável a gente se unir, né, para poder lidar com a vida adulta. Axé, nos vemos na próxima.